Olá, o trabalho produzido foi sobre a análise da imagem corporal obtida do acervo do Centro de Memória da Medicina CEMEMOR, Universidade Federal de Minas Gerais, visão transdisciplinar. Os integrantes são eu, Lucas Carreira, Leonardo Barcelos, a professora Rita de Castro, o professor Eugênio Pacelli, o professor Luciano, a Etel, a Raíssa, o professor Kennedy e a professora Luciana. Na contemporaneidade, é possível observar os prejuízos da pressão estética em todo o Ocidente, sendo cada vez mais frequente notícias ao redor de todo o mundo sobre pessoas que arriscam suas vidas em procedimentos estéticos, muitas das vezes chegando ao óbito, como é evidente nas notícias em questão, onde pessoas em busca de alcançarem corpos irreais para suas condições chegam até mesmo ao óbito, pois esses padrões são irreais para elas e impostos socialmente, ignorando toda a diversidade étnica e social. A busca por esses corpos ideais ela fica evidente pelo aumento dos procedimentos estéticos em todo o mundo, tendo aumentado todos os anos de 2016 até 2023, com exceção de 2020 pela pandemia. Para o Brasil, essa questão torna-se especialmente cara, estando o nosso país em segundo lugar no número de procedimentos estéticos, possuindo mais de 3 milhões de procedimentos no ano de 2023, segundo os dados da International Society of Aesthetic Plastic Surgery de 2023. O objetivo do trabalho foi descrever e refletir criticamente sobre a evolução da percepção da imagem corporal ao longo da formação da população brasileira centrada no século XX. As investigações no acervo do CEMEMOR apontaram para um vasto material de cunho eugenista, tendo chamado a atenção principalmente a obra A Cura da Fealdade, escrita por Renato Kell em 1923. O método foi uma pesquisa baseada na metodologia qualitativa e documental, com seleção de documentos para servirem de fontes primárias. A início, realizou uma revisão não sistemática de literatura, onde os descritores estabelecidos nas plataformas foram eugenia, nutrição e eugenia no Brasil. Após o estabelecimento da base teórica para a pesquisa documental, foi incluído todas as obras catalogadas no museu sob os rótulos de eugenia, higiene, nutrição e anatomia, dando mais de 200 obras. Em cima disso, foi adotado critérios de inclusão, como a data da publicação no século XX e a relação com as temáticas eugenia, alimentação e antropometria. Foi excluído os livros que o estado de conservação não permitia o manuseio e livros publicados no século XX como reedições de obras anteriores ao período. Além disso, livros também não relacionados com a temática descrita anteriormente, sobrando então cerca de 70 obras. Após essa seleção, trechos e imagens contidas nos livros foram digitalizados. Em cima disso, foi feito slides, e esses slides foram expostos para análise de autores e convidados da Faculdade de Medicina e da Faculdade de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Foram feitas reuniões interdisciplinares e multiprofissionais com uma periodicidade de 15 dias. Aqui são algumas frases e palavras que foram suscitadas nas pessoas quando elas foram expostas aos slides. Depois disso, foi conduzida uma busca ativa e crítica entre os livros já selecionados, tendo em vista os tópicos elaborados. Em cima disso, sobraram 7 livros com fontes primárias essenciais ao artigo. Foram dados preferência aos livros que eram considerados basilares dos diferentes autores, onde a linha de pensamento era menos fragmentada e mais coesa. Em cima disso, como resultado, teve a exposição NutriArte, a Arte, o Corpo e o Comer, no hall da Faculdade de Medicina da UFMG. E aí também o artigo A Arte, o Corpo e o Comer. Agora, eu vou falar um pouco mais sobre o corpo ideal. Da onde vem esse padrão de corpo ideal? Esse padrão ele vem muito do Renascimento e tenta, hoje em dia, atingir o ideal do molde da representação da obra Davi, de Michelangelo. Michelangelo ele buscava a compreensão precisa da anatomia humana, dispondo da dissecação de cadáveres como uma das vias para atingir. Nessa intenção, definiu medidas e proporções para realizar suas obras, sendo essas características como detentoras de beleza. Esse padrão ele se arraigou tão forte no Ocidente que ele se mantém até hoje. Assim, inspirado na filosofia e na arte da Grécia e Roma antigos, os renascentistas eles usavam a ideia da proporção ideal. Foi muito presente na eugenia posteriormente. Eles utilizavam de artifícios matemáticos e geométricos para representar a perfeição e a harmonia, excluindo por completo a diversidade entre os povos, as variações anatômicas entre os indivíduos
e as imperfeições presentes em todos os corpos. O padrão de beleza eurocêntrico, ele encontra barreira devido à grande diversidade étnica presente em todos os povos do mundo. A preocupação do impacto causado no imaginário da população é pela dificuldade ou impossibilidade de atingi-lo. Isso se faz especialmente no Brasil, onde o nosso processo histórico ele fez com que o país tivesse uma ampla diversidade. Isso porque ele foi composto por um processo migratório forçado, como no caso da imigração, ou épocas não forçadas, que vinham povos europeus atrás de trabalho, entre outras coisas. Nesse contexto de tanta diversidade, justifica-se os altos números de procedimentos estéticos para tentar atingir esse padrão que é imposto forçosamente. A eugenia, ela foi criada no século XIX por Francis Galton. Ela significava bem-nascidos. No início do século XX, a teoria se expandiu pelo mundo, ganhando uma enorme relevância. Acreditava-se que podia selecionar características tidas como protótipos por meio do controle da reprodução humana, fazendo uma seleção natural artificial, tal qual se faz com gado, né? Os eugenistas buscavam o ideal de corpo a partir da antropometria. Essa dimensão global proporcionou a criação de diversas vertentes eugênicas adaptadas à realidade de cada região. No Brasil, em específico, com a animação vigente pelo sucesso obtido pelas políticas públicas e sanitaristas no início do século XX, o movimento eugenista ele se aproveitou para se colocar como algo moderno, de avanço científico. Assim, atraiu a classe de médico para si, angariando apoio de médicos renomados, como foi o caso de Edgar Roquette Pinto, Jorge de Lima e o Renato Kell. Ela obteve uma grande publicação de literatura para divulgar o conceito do humano correto, valendo-se de diversos termos para não somente as características ideais, mas para os hábitos necessários. A presença dessa vasta literatura fez com que culminasse o primeiro congresso de eugenia em 1929. O congresso contou com uma grande participação de personalidades médicas extremamente importantes para o período, como foi o Renato Kell, que eu falei anteriormente. Ele foi um médico de grande contribuição nas escrituras eugenistas. Esse movimento eugenista, ele teve no Brasil duas principais vertentes nesse período, chamado o racismo científico, tendo como membro Kell e seus oponentes, que valorizavam essa mestiçagem brasileira. Aqui nessa imagem você tem o bebê eugenista, que foi eleito como sendo a criança nos moldes perfeitos. Daí o belo para eles tinha o conceito da antropometria. Ela, que por sua vez vem do grego anthropos e metron, sendo então homem, anthropos, e metron, medida, sendo considerada ela um ramo da antropologia. Ela visa o estudo das medidas e das proporções do corpo, considerando medidas sistemáticas, incluindo dimensões, tamanho e forma do corpo humano. Na intenção de definir o belo e o ideal, foram atribuídos como parte deles certas proporções corporais específicas advindas da antropometria. A beleza, como característica natural, era de fundamental importância para os eugenistas. Por esse ponto de vista, percebe-se que, para eles, os povos tidos como belos, sempre uma população europeia, eram assim por natureza. Portanto, deve existir fatores capazes de explicar a diferença perante as outras populações. Em cima disso, a feiura adquiriu como caráter, sendo fundamental para o pensamento deles e para proposições de intervenção e prevenção da feiura, cada vez mais interferindo diretamente na vida das pessoas. Isso fica evidente nas obras, como no trecho a seguir do Renato Kell, A Cura da Fealdade. Não basta ser são ou robusto ou simplesmente belo para ser homem eugenizado. É indispensável que reúna essas três qualidades harmonicamente. A eugenia não pretende criar Apolos e Vênus, ela se preocupa com as proporções humanas. Nessa ideia de promover essas proporções ideais, eles usavam distorções sobre o método científico, fazendo uma ciência completamente deturpada, a fim de reforçar o que eles julgavam ideal, e comparando com o que consideravam fora dessa normalidade, como fica muito claro no trecho. Nicéforo, fazendo estudos antropológicos nas classes pobres, afirma que a estatura encontrada nestas é manifestantemente inferior à das classes protegidas pela sorte.
Assim, encontrou entre os homens de 20 anos nesta última classe a altura de 1,680 e a de 1,648 para os pobres. Ou seja, ele atribui arbitrariamente a população pobre como sendo inferior à população protegida pela sorte, né, que no caso seriam os mais afortunados, mais ricos. Embasado em seus estudos torcido e na análise pessoal, eles chegavam a classificar dois distintos grupos, a perfeição plástica e a normalidade física, sendo que essas duas classificações deixavam com quem não se aplicasse a elas num estado patológico, patologizando a feiura. Dado uma mulher de 1,70 m, por exemplo, o que eles atribuíram era a altura de 7 comprimentos do pé, 8 alturas da cabeça, ou 9 comprimentos da mão, ou 10 alturas da face. Largura entre as espáduas de 40 centímetros, largura da cintura de 24 centímetros e a largura entre os trochanteres de 33 centímetros, tendo a distância entre os mamilos 20 centímetros. Para a normalidade era outra medida, que era a altura de 7 comprimentos do pé, ou 8 alturas da cabeça, ou 9 comprimentos da mão, ou 10 alturas da face. Largura entre as espáduas de 40 centímetros, largura da cintura de 24, largura entre os trochanteres de 33 e distância entre os mamilos de 20. Daí para o homem seria semelhante, mas teria algumas diferenças, como ele fala no trecho embaixo. Isso deixa muito claro essa questão das proporções que eles sempre buscavam, relacionando a altura do pé com o comprimento da face e essas proporções. Assim, o belo para eles, ele era uma característica muito fundamental, como eu disse, sendo, nesse ponto de vista, os povos belos, os europeus, e quem se distinguia disso sendo considerado feio, tendo essa patologização, como fica bem claro no trecho. A fealdade não é um atributo natural da espécie humana, corresponde a um desequilíbrio provocado por diversas causas, tais como a doença e a degeneração. Pela ação da primeira, se fica feio. Pela ação da segunda, se nasce feio. A fealdade é um efeito e não há um efeito sem causa. Daí, bom, para concluir, essa visão dogmática ela foi muito influenciada pelas ideias eugenistas, vinculando o belo ao padrão europeu, né? Nesse aspecto, o corpo que não atingia esses padrões determinados, que eram assim padrões muito restritos e específicos, como eu falei nos trechos anteriores, tendo medidas exatas, proporções exatas. O corpo que não seguia isso, ele não era reconhecido. Ou seja, ele tinha sua existência negada e invisibilizada. Nesse cenário, essa busca pela beleza física e de costume e da preservação da degeneração da raça ou da doença, como foi a feiura atribuída, eles lançavam mão de ideias desvirtuadas de ciência para traçar regras de conduta, as quais naturalmente se expandiram para o universo da alimentação, nutrição e a imagem do corpo. Então, a perspectiva por esse trabalho é continuar o estudo, aprofundando mais, escrevendo e refletindo criticamente a imagem corporal constituída como padrão no século XX, principalmente no período entre 1911 e 49, e buscando ainda investigar como as práticas médicas, o estudo da anatomia e o aprimoramento da ciência no século XX influenciaram nessa determinação do corpo padrão na sociedade brasileira. Além disso, o objetivo é se aprender a trabalhar de forma transdisciplinar em todas as etapas da pesquisa. E isso tudo, como eu disse, em cima do acervo da própria universidade, do CEMEMOR. Desenvolvendo um arcabouço teórico na perspectiva de Foucault, destacando e analisando destas etapas a disposição do corpo considerado ideal, atravessado pelos poderes e saberes oriundos das práticas médicas e do desenvolvimento científico no século XX. Eu agradeço a atenção e aqui estão as referências. Muito obrigado.